Em 2014, completando 10 anos agora em 2024, foi lançada a versão 8 do Java, uma versão super aguardada por todo mundo que trabalhava com programação utilizando essa linguagem. Então isso foi antes da versão 9 ali do Java, quando a galera lá mudou o esquema de versionamento e aí passaram a fazer os lançamentos semestrais. Então, até a versão 8 não tinha essa ideia, não tinha uma periodicidade definida. E o Java ele era atualizado a cada 2, 3, 4 anos. Demorava muito para sair uma atualização, sendo que muitas das atualizações, muitas versões, não traziam muitas mudanças no código em si. Eram mais mudanças internas na JDK, na JVM, coisas internas do Java, mas na parte de código mesmo eram poucas mudanças. Menos ali no Java 8. O Java 8 foi uma grande novidade porque ele trouxe grandes mudanças na linguagem. Então esse vai ser o assunto do vídeo de hoje. Boas-vindas ao canal do Javão, eu sou o Rodrigo, vamos lá continuar os nossos estudos. E eu até já mencionei algumas vezes em alguns vídeos sobre o Java 8, que trouxe algumas mudanças. Por exemplo, lá no vídeo que eu ensinei como trabalhar com datas no Java, que no Java 8 essa foi uma das grandes mudanças. Eles criaram novas classes para você representar datas. Então mostrei lá o local date time, local time, dentre outras classes. E não foi só isso, essa parte de datas. Teve uma mudança também em relação a como que a gente faz manipulação em coleções. Umas mudanças que eles chamaram de strings. E aí teve uma mudança na sintaxe também da linguagem. Entraram novos símbolos e uma nova forma de escrever código que fica bem parecido com o paradigma funcional, que é um pouquinho diferente do paradigma de orientação a objetos. Então vamos entender aqui nesse vídeo quais são essas mudanças, esses recursos e como que você pode utilizá-los no seu dia a dia para deixar o seu código mais simples de executar aqui, né? Mais simples de você fazer essas operações em que envolvem manipular listas. Que inclusive foi o foco ali do vídeo anterior. A gente começou a fazer umas manipulações em listas, por exemplo, com ordenação. Só que você pode fazer muito mais coisas com listas e com essas mudanças do Java 8 isso ficou muito mais simples do que como era feito antes até o Java 7. Beleza? Estou com o IntelliJ, com o nosso projeto aberto, e no vídeo anterior eu mostrei para vocês lá aquela ideia da classe anônima, mostrei como é que faz para ordenar uma lista e mostrei aqueles 3 sabores, né, para você fazer uma ordenação de uma lista. Você pode ir na classe da sua lista, né, na classe daquele objeto que você está usando ali na sua lista, implementar a interface comparable, ou você pode chamar o sort, passar uma classe que implementa a interface comparator, ou você pode criar uma classe anônima e instanciar aqui uma interface, né? Parece que você está dando new numa interface, só que aí vem aquela ideia de você criar uma classe anônima. E aí o código ficava dessa forma aqui na terceira versão aqui de como fazer a ordenação. E justamente aqui, para ajudar nesse tipo de código, é que entrou um novo recurso do Java chamado de expressão lambda. Então, são expressões para basicamente enxugar todo esse código aqui. Então, o que eu vou te mostrar aqui é uma forma de deixar esse código aqui, que é um código que a gente usa classe anônima. Eu quero chamar um método e ele recebe uma interface como parâmetro. Só que em vez de eu instanciar aqui a interface criando uma classe anônima dessa forma tradicional, esse tal de lambda permite que a gente consiga passar a mesma versão desse código, só que com uma única linha, com uma única instrução super simples e enxuta. Então o objetivo é deixar o código mais enxuto possível, com menos verbosidade. Então lembra que essa era uma das desvantagens do Java, a verbosidade. Quando a gente vai comparar Java com outras linguagens como Python, Ruby, a gente vê que o Java você acaba tendo que escrever muito mais linhas de código para fazer coisas simples. Então, com essa mudança, esse tal de lambda que entrou aí no Java 8, isso ajudou a reduzir drasticamente essa verbosidade. Então, a gente consegue reescrever esse código aqui e deixá-lo com apenas uma única linha. Vamos lá entender, então, o que veio com essa mudança. Então, o que acontece? Aqui eu tinha só feito 2 versões do comparator, só para mostrar a questão da flexibilidade. Se a gente usar aqui o collection sort, passa a lista e passa uma classe anônima, a gente consegue ter essa flexibilidade. E aqui eu passei um comparador que faz ordenação pelo nome e aqui uma ordenação pelo código do curso. Então só para mostrar essa flexibilidade. Eu vou apagar esse segundo aqui, vamos deixar só a primeira versão que é para ordenar pelo nome. Então esse tipo de código, um código onde eu tenho uma classe, seja sua, seja do Java,
com um método e esse método tem uma interface como parâmetro, que é o caso aqui. O método sort, ele recebe a lista como parâmetro, mas o segundo parâmetro é a interface comparator. Então, é nesse tipo de situação onde eu tenho uma interface e eu uso uma classe anônima que o Java criou esse recurso para enxugar esse tipo de código. Nesse exemplo que eu dei aqui na aula anterior, no vídeo anterior, né, eu usei aqui essa interface chamada comparator do Java, que é a interface usada para ensinar o Java como é que vai ser a ordenação de elementos. Mas foi só um dos exemplos. O Java ele tem um monte de interfaces, diversas interfaces que são um pouco parecidas com essa, não em relação à ordenação, mas é uma interface que só tem um único método. Então, isso é comum no Java, você ter uma interface que tem apenas um único método. E aí, sempre que você tiver um parâmetro de um método lá que recebe essa interface, você tem que passar uma instância de uma classe que implementa essa interface, e essa classe que está implementando essa interface ela vai ter que implementar todos os métodos da interface, e é comum ter interfaces que têm apenas um único método. E aí, em vez da gente ter que criar uma classe separada, a gente pode passar via classe anônima e o código fica dessa forma aqui. E foi aqui que o Java criou esse recurso chamado de Lambda para enxugar esse tipo de código. Poxa, já que essa interface tem apenas um único método, eu consigo tirar algumas coisas aqui que vão ser óbvias. Então, o que a galera do Java pensou? Vamos tirar dessa instrução aqui tudo que é óbvio. Tudo que for óbvio e que está causando uma verbosidade, por que a gente não arranca já que é óbvio? Então, foi isso que eles fizeram. Então, vou só fazer o seguinte, eu vou dar um Ctrl+C nessa versão, sem lambda, vou colar, vou deixar ela aqui em cima, só para ficar de exemplo. E agora, nessa segunda versão aqui, ó, vou até colocar um comentário, versão com lambda, que é o nome aí desse recurso. O que a gente vai fazer aqui? Eu dupliquei, tá exatamente igual ao anterior, só que agora vamos enxugar e vamos tirar tudo que é óbvio aqui. Então, o que a gente começa a perceber? Ó? Cara, o método sort, o segundo parâmetro dele não é a interface comparator? Sim, o primeiro parâmetro é a lista, beleza? Eu passo qual é a lista que eu vou ordenar. O segundo parâmetro é a interface comparator. Então, se eu for passar uma classe anônima, é óbvio que eu vou dar um new no comparator. Então, isso daqui meio que é óbvio. Então, o que o Java fez? Como isso daqui é óbvio, vamos apagar então. Tira o new e tira o comparator daqui. Deixa só os parênteses. Aí vem o abre-chave, fecha-chave aqui que está delimitando a minha classe anônima. Então, é óbvio que o método sort recebe como segundo parâmetro uma implementação da interface comparator. Então, eu não vou colocar mais o new comparator porque eu estou deixando isso implícito. Não vou dar um new aqui porque é óbvio que é um new comparator. É a única possibilidade, já que o método sort recebe como segundo parâmetro um comparator. Então, arranca fora. Beleza? Outra coisa que é óbvia. Se eu estou implementando aqui uma classe anônima e ela está implementando a interface comparator, essa interface ela não só tem um único método abstrato que a gente é obrigado a implementar, que no caso é o método compare? Poxa, sim, essa interface comparator, eu mostrei isso no vídeo anterior, ela só tem um método abstrato. Então é óbvio que sempre que você for criar uma classe anônima dessa interface, é óbvio que ali você é obrigado a ter apenas um único método, que é o método compare. Então, esse método aqui, eu não preciso desse nome. Já é óbvio que a implementação que eu passar aqui é do método compare, porque é o único método que tem na classe. Então, vamos tirar. Apaga esse @override, apaga o public, int, compare, porque é óbvio que o que eu vou passar aqui para esse método, para essa classe anônima, é o método compare. Então, vamos tirar tudo que é desnecessário, né? Tudo que está sobrando. Se é óbvio, eu tiro. Então, vamos começar a tirar. Aí, claro, você já está vendo que está dando erro de compilação aqui, mas calma que ainda não acabou. Então, tudo que for óbvio, a gente vai apagar. Beleza. E aí, o que acontece? Nesse meu método aqui, né? Esse único método que tem na interface, ele não recebe dois objetos curso, ó.
Porque o comparator é uma lista de curso, então é óbvio que o método compare recebe 2 objetos curso. Só que, poxa, para que eu tenho esses parênteses aqui? Eu não já tenho esses parênteses aqui que era do new? Então o que eles fizeram? Vamos migrar, ó. Em vez desses parênteses ficarem aqui, eles vão ficar aqui, ó. Então, o segundo parâmetro, eu coloquei os parênteses definindo qual é o parâmetro do único método que tem nessa interface. É isso. Beleza? E aí aqui eu estou abrindo chaves e aqui eu abri chave. Essas chaves aqui não era do método? Então apaga. Já tem umas chaves aqui. Então ele já vai assumir que tudo que tiver dentro dessas chaves é a implementação do único método possível aqui que a gente tem que implementar. Então apaga essas chaves, fecha essas chaves daqui. Beleza? E agora só ficou com essa linha do return. Ok. Então percebe que eu já estou diminuindo aqui. Eu estou enxugando aquele código, tirando tudo que for desnecessário. Tudo que for óbvio e implícito a gente está apagando. Beleza. Só que aí está dando um erro de compilação aqui. Ele não está entendendo o que é esse curso 1, curso 2. Então o que a gente faz aqui? Aí entrou um novo símbolo aqui de uma nova sintaxe, que é esse tal de lambda. Para o Java entender que o que é esse troço que você está passando aí como segundo parâmetro? Porque pela sintaxe do Java isso daqui é inválido. Eu não posso abrir uns parênteses e declarar um parâmetro dentro dos parênteses do método sort. Então ele vai achar isso daqui estranho e ele vai dar erro de compilação. Então, para ele entender, Java, isso daqui, eu estou definindo uma expressão, que é a tal da expressão lambda, eles inventaram um novo símbolo aqui no Java. Então, depois dos parâmetros, a gente coloca o símbolo de menos e o símbolo de maior que. Aí é como se fosse uma flecha, né? Uma seta que eu estou apontando. E agora, perceba que parou de dar erro de compilação. Então, isso daqui é a tal da expressão lambda. Quando você vê esse símbolo aqui, é o menos maior que, isso é a setinha, né? Flechinha, enfim, é a expressão lambda. Isso aqui é para falar Java. Esse segundo, eu estou chamando o método sort. O primeiro parâmetro é uma lista, beleza, eu estou passando aqui a minha variável lista. O segundo parâmetro é uma interface que só tem um único método. Interface que só tem um único método. Posso passar uma classe anônima, daquele jeito tradicional, ou a partir do Java 8, toda vez que eu tenho um método cujo parâmetro é uma interface que só tem um único método, eu posso simplificar essa classe anônima com essa expressão chamada de lambda. Só que você tem que colocar esse símbolo para o Java entender que isso daqui é uma expressão lambda. Beleza? Então percebe que já deu uma diminuída. Mas podia diminuir mais ainda, né? Ainda está meio estranho, né? Então olha só. O método sort, esse segundo parâmetro aqui, não é uma interface, é a implementação da interface comparable. E essa interface, o que ela recebe como parâmetro? Não é 2 objetos curso? Então é óbvio que os 2 parâmetros aqui, que eu chamei de curso 1 e curso 2, eles são do tipo curso. Então eu não preciso declarar o tipo aqui, eu posso declarar só o nome da variável. Curso 1, curso 2. Ele já entende que a variável curso 1 é do tipo curso, porque ele vai inferir qual que é o tipo do comparator que eu estou passando. Então, ele sabe que é um comparator de curso, porque está no generics, então o único método, ele não recebe aquele ter para dizer que é o generics, ele sabe que são 2 objetos desse tipo genérico, então eu não preciso dizer o tipo, já é implícito. Então, já diminui um pouquinho aqui. E aí, o que vem depois da flechinha, o Java assume que é o bloco da minha implementação do único método abstrato que está dentro daquela interface. Então ele sabe que o que está aqui dentro tem um return solto aqui do nada, né? Caraca, que return solto é esse? Ele assume que esse return é a implementação do método abstrato, que é o método compare dessa interface comparator. Então ele já sabe. Só que quando eu tenho uma única instrução dentro das chaves aqui do lambda, eu poderia ter várias linhas aqui. Eu poderia criar uma variável var x igual a 10, poderia fazer cálculos, eu posso fazer várias coisas aqui dentro. É como se fosse um bloco do método. É o corpo do método compare. Eu posso fazer várias coisas aqui. Só que quando eu tenho uma expressão lambda cujo corpo do método só tem uma única linha, o que o pessoal fez? Dá para enxugar mais.
Esse método, o único método que tem na interface comparator, no caso, ele não tem que devolver um número inteiro? Só tem uma instrução nesse método. Então é óbvio que essa única instrução é a instrução de return, porque esse método tem que devolver um número inteiro. Então é óbvio que aqui eu tenho que fazer algum return. Então tira a palavra return. Beleza? Tira esse ponto e vírgula aqui do final. Ele não precisa mais. Beleza? E tira o abre chave e fecha chave. Já que eu só tenho uma única linha, eu posso tirar aquele abre chave e fecha chave. E aí agora, ó, ficou dessa forma, mas eu posso subir aqui essa linha, ó. E como eu havia falado, ó, eu consigo deixar essa instrução numa linha só. Então, essa versão aqui, que é a versão com classe anônima tradicional, é exatamente igual a essa versão utilizando Lambda. Então, isso é o tal do Lambda. Lambda é uma instrução, é uma expressão aqui do Java, que entrou no Java 8, e ela serve basicamente para enxugar esse tipo de código. Uma classe anônima onde eu estou implementando uma interface que só tem um único método. E esse tipo de interface é chamada de interface funcional. Uma interface que só tem um único método abstrato. É uma interface funcional. Sempre que eu tenho um método cujo parâmetro é uma interface funcional, eu posso passar uma expressão lambda para deixar o código enxuto, ao invés de passar a tradicional classe anônima. Mas o resultado é exatamente igual. Então percebe que o código ficou muito mais enxuto nessa versão com lambda do que na versão anterior com classe anônima, mas tenha isso em mente, os dois códigos fazem a mesma coisa, beleza? Então esse é o tal do lambda, tem esse novo símbolo aí a partir do Java 8, beleza? E só dá para usar isso daqui, como eu falei, quando você tem um método que tem um parâmetro que é uma interface funcional. Aí, opa, tem uma interface com só um método abstrato? É uma interface funcional, posso passar uma instrução lambda em vez de passar uma classe anônima aqui. E aí o código fica mega enxuto, bem simples. Então percebe que o que o Java fez foi, tira tudo que é verboso e que é desnecessário, vamos deixar as coisas óbvias, né? Não precisarem ser ditas, né? Serem escritas aqui no código. Foi basicamente isso que eles fizeram. Beleza? Então, coloca aí nos comentários o que você achou dessa versão. Você prefere essa versão ou essa versão? Lembra que o resultado é o mesmo, certo? Aí é claro, né? Ficou legal no sentido de que, poxa, eu diminuí a verbosidade do Java. Antes eu tinha um bando de linhas, agora com uma linha só eu faço a mesma coisa. Só que é legal isso, né? A gente vai diminuindo, eu escrevo menos código, menos linhas de código, só que quanto menor o código, mais difícil é de entender. Então uma desvantagem aqui é que talvez fique um pouco mais difícil de entender o que está acontecendo nessa linha. Collections.sort ordena a minha lista e aqui vem uns parênteses, curso 1, curso 2, flechinha, curso 1, getNome, compare to, curso 2, getNome. Então não é tão óbvio assim para quem não está acostumado com uma expressão lambda. Então essa é a desvantagem aqui dessa expressão. Embora ela seja mais enxuta, menor, eu tenho mais dificuldades, né? Acaba se criando uma dificuldade de entender o que está acontecendo ali, porque ela escondeu um monte de coisas, né? Não deixou tão óbvio assim algumas coisas, principalmente para quem não está acostumado com esse tipo de código. Beleza? Então tem desvantagem também. Legal? E aqui a gente não vai conseguir, porque essa interface, que é a comparator, o método que ela tem, ó, esse compare, ele recebe dois parâmetros. Se fosse só um parâmetro, o código ia ficar assim, ó, curso 1. Só que aí, quando tem um parâmetro, você nem precisa colocar o parâmetro aqui. Você pode deixar só o abre e fecha parênteses. Aliás, quando não tem parâmetro, né? Você deixa aqui o abre e fecha parênteses e a expressão ela fica dessa forma aqui, que talvez fique mais esquisito ainda, né? Fica um abre parênteses, fecha parênteses e aí um menos maior que, né? Então isso daqui é um negócio que é meio esquisito, né? Não é tão óbvio entender o que diabos é isso, né? Abre e fecha parênteses vazio. Então é o que eu falei, né? Dependendo do método que você for implementar, dá para encurtar ainda mais esse código aqui. Então você vai ver versões mais enxutas ainda e que talvez fique mais confuso ainda de entender. Beleza? Além disso, além dessas expressões lambda, o Java também criou umas mudanças nas coleções do Java. Então,
Por exemplo, eu não sei se você talvez tenha reparado isso, tenha se questionado no vídeo anterior, que eu falei, poxa, eu tenho uma lista aqui, eu acabei de instanciar uma lista, var lista new array list. A lista não é uma classe do Java, não é o array list que implementa a interface list, eu ensinei isso em vídeos anteriores. Ela não tem métodos. Para adicionar um elemento a gente não chama o add, para remover não é o remove, para pegar um elemento numa posição não é o get, ver o tamanho da lista não é o size, ver se um elemento está contido na lista não é o contains. A lista não tem vários métodos. Só que no vídeo anterior, para ordenar uma lista, obviamente você pensaria, acho que a lista deve ter um método chamado sort, né? E a partir do Java 8 tem esse método, mas antes do Java 8 não tinha um método sort. Então, para ordenar uma lista, a lista não tinha um método para ordenar, a lista não sabia se ordenar. Aí é que se usava essa classe collections. Era uma classe utilitária que tem vários métodos para manipular uma coleção, dentre eles o método sort, que é para ordenar uma coleção. Só que a partir do Java 8, o que o pessoal fez? Vamos adicionar novos métodos na lista. Então, a partir de agora, você não precisa mais chamar o collections.sort. Você pode chamar só o lista.sort. Aí não tem mais o parâmetro aqui lista, porque é a própria lista, né, que eu estou ordenando. Eu já estou chamando sort do objeto lista. Então, você não precisa mais usar essa classe collection separada. Então, no Java 8, eles criaram novos métodos na interface list. Então, tem lá o método sort, só que tem outros métodos também para a gente trabalhar com coleções. Então, para facilitar melhor o entendimento desses outros métodos, eu vou fazer o seguinte. Eu vou criar uma nova classe aqui só para fazer um exemplo separado. Então, aqui está o exemplo usando o Lambda. Nesse exemplo, a gente também vai usar o Lambda. Então, fique tranquilo. Então, vou abrir aqui o projeto. Vou criar no pacote raiz aqui da aplicação, pacote BR com escola gestão escolar, Alt Insert, Java Class. Vou criar aqui uma classe testes Java 8. E aqui eu vou criar um método main. Beleza? Isso daqui não tem a ver com o projeto de gestão escolar, é só para eu te mostrar esses exemplos do Java 8. Então não tem nada a ver com o projeto aqui de gestão escolar. Depois vou até apagar essa classe, ela não vai ser utilizada no projeto de gestão escolar. E aqui o que eu vou fazer nessa classe? Eu vou criar alguns objetos curso, já que a gente está trabalhando com curso. Então vamos lá, vou criar com var mesmo. Var curso, curso 1 igual a new curso. Aí o curso tem um código, né? Vou chamar o primeiro de C1. Tem um nome, curso 1, tem a carga horária, né? 10 horas e tem um nível, né? Nível ponto básico. Aí eu vou dar uns Ctrl D, eu vou duplicar aqui. Vou criar, sei lá, uns 6 cursos, 7 cursos aqui. Curso 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cursos. Vou trocar só os códigos. Cada um vai ter o seu respectivo código distinto e o seu respectivo nome distinto também. Então, 4, 5, 6, 7, 8. Vou trocar as cargas horárias só para ficar diferente também. O primeiro tem 10, o segundo tem 40, terceiro tem 20, esse daqui tem 12, 8, 2 horas, 25 horas e, sei lá, 35 horas. Vou trocar os níveis também, básico, avançado e vou colocar um intermediário. Então, alguns são básicos, outros são avançados, outros são intermediários. Beleza. E agora, eu quero fazer o seguinte, eu quero criar uma lista e guardar dentro dessa lista todos esses cursos. Então, eu vou criar uma variável que eu vou chamar de lista é igual a... Só que em vez de dar new no array list e chamar o add, tem uma outra forma de criar uma lista de uma maneira mais simples. A interface list agora tem um método estático, então list.off. E eu passo vários elementos separados por vírgula, ele já cria uma lista contendo todos esses elementos. Então aqui eu passo o curso 1, curso 2, curso 3, o 4, o 5... o 6, o 7 e o 8. Então, um jeito mais fácil de criar a lista. Do jeito tradicional, eu teria que dar new no array list e chamar o add 8 vezes seguidas, né? Uma para adicionar cada uma. Então, desse jeito aqui ficou mais fácil de você criar uma lista
já numa única linha contendo vários elementos dentro dela, list.off, beleza? Ok, criei a minha lista e agora vamos conhecer alguns métodos para a gente fazer manipulação de coleções. Então, por exemplo, eu quero imprimir o nome de todos os cursos. Como é que eu faço para imprimir o nome de todos os cursos? De maneira tradicional, bom, eu tenho uma lista, eu quero percorrer essa lista, vou ter que fazer um for. Então, a gente faria aqui um for each. Então, for var curso, dois pontos, que está dentro da minha variável lista. Dentro aqui do for, colocaria um systemout curso.getNome. Opa, código não. GetNome. Vamos só rodar para ver se vai funcionar aqui. Tá lá, ó, curso 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E aí ele imprimiu na ordem de inserção. Não tem nada a ver com ordenação aqui. Não estou mais no exemplo de ordenação. Então, esse seria o for tradicional, né? Então, vou até colocar aqui, for tradicional. Agora tem uma outra forma de fazer um for, percorrer uma lista usando novos métodos de manipulação de coleções. Então, a lista ela tem um método chamado forEach. Lista.forEach. Lista percorre para cada for each, para cada elemento, faça alguma coisa. Esse alguma coisa vai ficar aqui dentro dos parênteses do método for each. Só que o que eu passo aqui, hein? É nome? O que eu passo aqui para o for each? O que esse método for each recebe como parâmetro? Vamos dar uma olhadinha na documentação do Java? Vou segurar o Ctrl e clicar no for each. Vamos abrir o método for each do Java, da lista, da interface list. Vamos ver o que ele recebe como parâmetro. Abrir. Está aqui o for each. Perceba que ele recebe como parâmetro um objeto do tipo consumer, que ele chamou aqui de action, o nome do atributo, o parâmetro do método. Mas repara, o for each recebe um tal de consumer. O que será esse consumer? Eu preciso saber quem é esse consumer para saber como que eu vou passar o parâmetro para o for each. Vamos abrir o consumer. É uma interface que só tem um único método abstrato, o método accept. Opa, interface que só tem um único método abstrato, interface funcional. Inclusive, olha só que interessante, o Java criou uma nova anotação que pode ser colocada em cima de uma interface chamada @functionalInterface, só para avisar para o compilador do Java. Java, estou declarando essa interface como sendo uma interface funcional. Então, é uma anotação para fazer uma checagem na compilação. O Java vai checar se aqui dentro dessa interface só tem um único método abstrato. Pô, mas tem esse outro método aqui, o endThen. Só que esse método é um método default, ele é com corpo, não é abstrato. Então, o Java não vai reclamar. Se eu adicionasse um segundo método abstrato aqui, ele já daria erro de compilação por conta dessa anotação. Ela é para forçar o Java a checar se a interface é funcional de fato, se ela só tem um único método abstrato. Então, olha só que interessante. O método forEach recebe como parâmetro uma interface funcional. O que é uma interface funcional? Uma interface que só tem um único método abstrato. Opa, posso passar então uma classe anônima ou uma expressão lambda. Então aqui no forEach eu posso passar uma expressão lambda. Lembra como é a expressão lambda? Abre e fecha parênteses, flechinha, abre e fecha chaves. Isso é uma expressão lambda. Só que o que eu tenho que colocar dentro dos parênteses aqui? Eu tenho que saber como é o único método abstrato dessa interface funcional para ver se ele tem algum parâmetro. Vamos dar uma olhadinha na interface consumer. O método é o accept, ele tem um parâmetro aqui, que é um t. Esse t está definido nos generics, é o mesmo tipo da lista. É uma lista de curso, então ele recebe um curso como parâmetro. Então lá no meu lambda, aqui é um objeto curso, curso C. Só que aí lembra, nesse, como é um único parâmetro, eu não preciso colocar o tipo. Ele já sabe que aqui é um objeto do tipo curso. Aliás, mesmo no outro, né, o tipo é implícito, eu não preciso. O que eu não preciso aqui é dos parênteses. Quando eu só tenho um único parâmetro, eu não preciso colocar esses parênteses, já é implícito. Então, dentro do forEach, ele recebe um C aqui. Na primeira vez que eu vi esse código,
quando eu fui estudar lá o Java 8, na hora que eu vi essa linha aqui, a primeira coisa que veio na minha cabeça é: esse código não compila. Vai dar um erro de compilação nessa linha aqui, na minha linha 27. Porque eu olhei esse código e falei: o for each eu estou passando um C. Cadê essa variável C? Eu não declarei essa variável C aqui na minha classe main. Tem as variáveis curso 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tem a variável lista, tem a variável do loop aqui que se chama curso, mas não tem uma variável C. Então a minha cabeça bugou na hora. Eu falei: cara, isso daqui não compila. Da onde que está saindo essa variável C? Ela não foi declarada em nenhum lugar. Só que aí, depois que eu fui entender que esse C não é uma variável que eu declarei aqui no meu código. Esse C é uma abreviação de abre e fecha parêntese curso C, que é o parâmetro do método, o único método abstrato da interface funcional. Como ele é o único método, não precisa dos parênteses e não precisa do tipo, aí fica só o nome da variável, que eu chamei aqui de C, podia ser curso, podia ser qualquer coisa. Então olha só que legal. E esse consumer, o método, ó, ele recebe um parâmetro e ele é void. Então aqui no... cadê a classe? No abre e fecha chaves aqui eu não tenho que devolver nada. Eu posso fazer só uma ou mais instruções. Se for mais de uma instrução, tem que ficar entre o abre e fecha chave. Se for só uma única instrução, não precisa das chaves. O que eu quero fazer mesmo é imprimir, né? Não é fazer um systemout.println, imprimir o próprio C, né? O curso, aliás, c.getNome. Então é uma única instrução, systemout, uma única instrução. Então eu posso tirar o abre chave e fecha chave. Tá aí outro exemplo de expressão lambda. Se eu tenho uma lista, eu quero percorrer todos os elementos, eu não preciso mais fazer o for tradicional. Eu posso pegar a lista, for each, vou declarar aqui o parâmetro do método abstrato da interface funcional que o método for each recebe. Chamei aqui de C e a única coisa que eu quero fazer é dar um systemout nesse c.getNome. É isso. Deixa eu comentar esse for tradicional. Vamos rodar e ver se o resultado vai ser o mesmo. Olha lá, saiu. Curso 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, funcionou da mesma forma. Legal, né? Bem interessante. Então, expressão lambda novamente e novos métodos na interface list. Essa instrução aqui daria para simplificar mais ainda. Se, por exemplo, o systemout eu não quero imprimir o getNome, e se eu quiser imprimir o próprio C? Eu quero imprimir o próprio objeto curso. Compila, né? Vamos rodar. Lembra o que acontece quando eu imprimo um objeto? Vamos ver se você vai lembrar. Ele chama o toString da classe desse objeto. Eu não sobrescrevi o toString lá da classe curso, tá o toString padrão que ele está herdando da classe object. Isso eu já ensinei para vocês em vídeos anteriores. Vamos então sobrescrever lá na classe curso o toString. Então tem o equals, o hashcode, vou sobrescrever aqui o toString, alt insert, toString, quero imprimir o código e o nome. Toda vez que eu imprimir um curso, eu quero que saia o código e o nome. Beleza. Agora tem o toString. Então, quando eu rodar aqui o programa, ele vai imprimir, ó, curso, código C1, nome, curso C1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Deu certo. Beleza? Então, eu só mandei eu imprimir o objeto. E aí, olha só, essa daqui, ó, é a versão com lambda. Esse tipo de lambda, quando você tem esse tipo de lambda onde eu tenho um objeto e o que eu faço aqui no corpo é chamo um método passando o próprio objeto como parâmetro, o que a galera do Java fez? Poxa, dá para a gente simplificar mais ainda essa instrução lambda. Quando você tem esse tipo de instrução que eu recebo um objeto e eu só faço algo em cima do próprio objeto, o que eles inventaram lá no Java? Eles inventaram mais uma forma de enxugar mais ainda isso. Para mim já está mega enxuta essa linha aqui, mas eles criaram um jeito de enxugar, que foi um esquema que eu vou anotar aqui, ó, versão com method reference. Foi um novo recurso que eles inventaram. Essa mesma instrução, vou copiar, colar aqui, esse mesmo lambda você consegue usar o tal do method reference. É só você passar aqui, ó, system.out, aí vem uma nova sintaxe do Java, que é o dois pontos. Isso daqui é o tal do method reference. Classe system, acessa o atributo out, dois pontos, eu quero chamar o println.
Mas o println não é um método? O método não tem que abrir parênteses, fechar parênteses e passar o que eu quero imprimir? Aqui no método de reference você não abre parênteses. Tá, mas e o que ele vai imprimir? O próprio objeto da expressão lambda. E cadê o C? Eu não tirei? Você não precisa colocar o C aqui. Ó. Opa. Ele já assume que o método de reference é o que você quer fazer com o próprio parâmetro. Então, isso é o tal do método de reference. Essa linha faz exatamente o que essa linha anterior aqui está fazendo. Então, percebe que diminuiu aqui, sei lá, alguns caracteres, né? Comparado com a segunda versão, diminuiu aqui uns 5, 7 caracteres. Mas o resultado é o mesmo. Então, uma outra coisa que entrou no Java 8, junto com os lambdas, entrou esse método de reference. Mas tenha isso em mente. Método de reference nada mais é do que um lambda enxugado. E um lambda nada mais é do que uma classe anônima enxugada. Por baixo dos panos, não é bem uma classe anônima, tem umas coisas diferentes, mas de maneira simplificada pense nisso. Eu peguei uma classe anônima, simplifiquei ela com essa expressão lambda. Dependendo do lambda, eu consigo simplificar mais ainda ele usando esse tal de método de reference. Esse daqui só funciona se você quer chamar um método no próprio objeto. Então, aquela minha versão anterior, eu não quero imprimir o nome, eu quero imprimir só o código do curso. Não rola. Porque a lambda seria assim, ó, C, flechinha, system.out.println, c.getCódigo. Então, essa expressão aqui eu não consigo transformar num método de reference. Porque eu não estou imprimindo o próprio objeto, eu estou imprimindo um método desse objeto. É objeto.getNome, getCódigo, get qualquer coisa. Então não dá para transformar isso num método de reference. Método de reference é bem limitado. É só para esse cenário onde eu tenho um objeto e eu quero fazer algo em chamar um método passando como parâmetro o próprio objeto. Método de reference. Agora eu quero chamar um método, mas eu não vou passar o objeto. Eu vou passar uma chamada de método, um cálculo. Aí o método de reference não tem como ser utilizado. Beleza? Então, mais uma novidade do Java 8, método de reference. Beleza? O que mais? Além do lambda, além do método de reference, então, 3 métodos, né? Agora eu só não lembro se esse off, deixa eu ver se tem aqui na documentação. List.off, quando que entrou esse método no Java? Acho que aqui ele não vai me falar. Não sei dizer. Não sei se isso daqui veio no Java 8, mas enfim. Tem o lista.forEach para você percorrer, tem o lista.sort para você ordenar e entraram outros métodos para você fazer manipulações de listas também. Então, vamos pegar esse exemplo aqui, onde eu tenho esses 8 cursos que estão na minha lista. Agora, vamos pensar o seguinte. Ó. Imagine que eu quero fazer o seguinte. Deixa eu deixar esses códigos aqui mais para baixo. Imagina que aqui no meu programa eu preciso fazer um algoritmo, escrever um algoritmo que, dados esses cursos, eu quero contar quantos cursos são avançados. É isso que eu quero fazer. Eu quero imprimir na tela 3 cursos avançados, 2 cursos avançados, 50 cursos avançados. Eu quero contar da minha lista de cursos qual é a quantidade deles que são do nível avançado. É isso que eu quero fazer. Beleza? Como que a gente faria isso de maneira tradicional? Faria assim, ó. Vou criar uma variável aqui para guardar o contador, int contador igual a 0, começa com 0, vou percorrer a minha lista, fazer o for each aqui. Então, para cada usar o var aqui, var curso dentro da minha lista, if curso.getNível foi igual a nível ponto avançado, contador mais, incrementa o contador. Então, percorre todos os cursos e verifica. Ele é avançado? Se for, incrementa a minha variável contador. Ela começou com 0, aí vai para 1, 2, vai depender do número de cursos avançados. E aí, fora do loop, depois que eu já fiz o algoritmo, eu dou o system out. E aí eu vou imprimir aqui, ó, quantidade de cursos avançados e vou concatenar com a variável contador. Eu criei, tem 1, 2, 3, 4 são avançados. Vamos rodar o programa.
E ele imprimiu aqui, ó, quantidade de cursos avançados 4. Deu certinho. Então, esse é o código tradicional para você fazer uma contagem, né? Percorrer a lista. Você tinha que percorrer a lista, criar uma variável, fazer todo um algoritmo. E esse tipo de operação, no Java 8, a gente consegue simplificar esse tipo de código. Eu consigo fazer essa mesma coisa aqui de uma outra forma simplificada, usando algum novo método que foi adicionado no Java 8. Então, na interface list, além do for each, do sort e tal, tem um método bem interessante chamado string. Entrou esse conceito de string nas listas do Java 8. O que é um string? É como se fosse uma corrente, uma cadeia, onde eu vou pegar essa lista e vou fazer transformações em cima dela. Que transformações? Eu vou fazer uma contagem, vou fazer um somatório, vou, sei lá, agrupar, enfim. Eu vou fazer transformações e no final eu vou gerar um resultado final. Isso que é o tal do string. Quero fazer manipulações em cima de uma lista. Então existe esse método chamado string. Quando a gente chama esse string, ele devolve um objeto do tipo string. Foi criada uma classe aqui do Java chamada string. E aí eu posso colocar o ponto e tem vários métodos aqui, ó. Então, tem vários métodos. Ó, tem um método chamado count. Ó. Opa, não é esse que eu quero? Ó, contar. Opa, tá aí. Ó. Lista string count. Tá, só que ele vai contar tudo. Ele só vai contar quantos registros tem lá dentro. Eu não quero contar todos. Eu quero contar só os que são avançados. Então, antes do count, tem outros métodos, dentre eles, ó, tem um método chamado filter, para filtrar. Opa, é isso que eu quero fazer. Ó. Antes de chamar o count, eu quero filtrar. E o que esse filter recebe como parâmetro? Adivinha? Uma interface funcional. Eu posso passar um lambda para representar qual que vai ser o meu critério de filtro. Então, o meu filtro é dado o curso, que eu vou chamar de C, flechinha, c.get nível igual a nível. Opa. Nível ponto avançado. Esse filter, a expressão lambda aqui, é uma expressão lambda que eu tenho que devolver um booleano. Porque se a gente abrir o método filter, a gente vai ver que ele recebe como parâmetro um predicate. Esse predicate é uma interface funcional. Ele recebe como parâmetro, o próprio objeto tem que devolver um boolean, que é justamente para dizer, esse elemento ele entra ou não no filtro, true ou false. E aí é o que eu vou dizer qual é a regra para dizer se ele entra ou não no filtro. Na prática, quando a gente está chamando aqui lista.string.filter, o que o Java vai fazer é um loop, para cada elemento ele vai chamar o filter. E aí ele vai passar, você é para ser filtrado ou não? Se devolveu true, é para ser filtrado. Se devolveu false, ele não vai entrar no filtro. E aí, na sequência, por isso que é o tal do string, é uma cadeia. Na sequência, eu posso fazer uma outra transformação. Agora, pego os avançados cuja carga horária é maior do que 40. Agora, pego os avançados cuja carga horária é maior do que 40 e cujo não sei o que lá. Então, eu posso ir encadeando várias operações. Por isso que é chamado de string. É uma cadeia de processamento. E você pode ir encadeando essas chamadas de métodos aqui. Então, vou até quebrar a linha aqui para facilitar a visualização. Ó. Lista.string, .filter, .count. Podia ter mais coisas aqui no meio. E aí cheguei no que eu queria. String, filtros avançados e conta para mim. Isso daqui vai me devolver uma variável. Eu vou jogar aqui, ó, var contador. Ela devolve o contador. Vou chamar de contador 2 porque já tem o contador ali da linha de cima. Então, olha só. Essa é a versão tradicional, ó. Criando o contador e fazendo o loop e o if, tudo de maneira separada. Essa é a versão usando string. Claro, eu quebrei linha aqui para facilitar, mas podia estar tudo numa linha só. Então, de novo, é uma forma de enxugar código. Todo esse código aqui foi enxugado e ficou numa linha só. Será que vai dar certo? Vamos imprimir aqui, ó, esse contador 2. Ele tem que sair 4 também, né? Vamos rodar. Ó, quantidade 4 e o contador 2 também saiu 4. Então funcionou. Então percebe, o resultado é exatamente o mesmo. São dois sabores distintos de algoritmos, um de maneira tradicional, o outro usando esse recurso de string do Java 8.
beleza? E esse string é poderoso, porque a gente pode fazer várias coisas. Eu posso filtrar, como eu mostrei, eu posso contar, eu posso fazer um somatório, por exemplo. Imagina que eu quero, deixa eu ver, eu quero somar o total das cargas horárias. Eu quero pegar todos os cursos e somar. O primeiro tem 10 horas, mais 40 do segundo, mais 20 do terceiro. Eu quero somar todas as cargas horárias e imprimir na tela o resultado final. Caramba, como é que eu faço isso? Do jeito tradicional ia ser parecido com isso daqui. Ó. Ia ser um contador, só que aqui não ia ter um if. Eu ia contar, eu ia fazer um somatório da carga horária. Dá para fazer isso também usando esse tal de string. Ó. Seria só fazer assim, eu vou criar uma variável var somatório carga horária é igual a lista ponto string ponto. E aí, agora vem uma questão importante. Ó. O string, eu estou fazendo o string em cima do tipo da lista, não é uma lista de curso. Então esse string é um string de curso. Só que agora eu não quero mexer no curso em si, eu quero mexer só na carga horária do curso. A carga horária não é do tipo int. Então o string ele tem um método aqui ó, chamado map, que eu posso mapear. Tipo, dado o curso eu quero o nome do curso, dado o curso eu quero o código. E aí tem um map to int. Se você quer um atributo que é do tipo inteiro, tem um map to int que já simplifica. Dado o curso, C, flechinha, eu quero c.get carga horária. Essa instrução aqui dá para usar o método de reference. Porque aqui eu tenho um objeto e eu estou apenas referenciando um método desse objeto. Esse daqui dá para fazer assim, ó, curso, get carga horária. Então eu estou referenciando um método da classe, método de reference. Dará mesmo usar o lambda um método de reference, enfim. Aí agora, a partir daqui, ó, daqui para baixo, ó, string, mapeei para o int da carga horária, daqui para baixo eu não estou mais com o string de curso, eu estou com o string de números inteiros, que são as cargas horárias. E aí tem um método, ó, sum, para somar. Ele já faz o somatório. E aí eu vou dar um system out aqui. Somatório das cargas horárias. E aí eu vou concatenar com a variável. Vamos ver se vai funcionar. Vou rodar. Somatório deu 152. Aí tem que conferir aqui, né? 40, 50, 70, 82, 90, 92, 117, 147, 52. Tá certo. Então, deu certo. Então, olha só que legal. Ó. Lista string é um string de curso. Faz o mapeamento. Eu não quero mais o curso. Eu quero só as cargas horárias. Cargas horárias faz o somatório. Bem simples. Aí, outro exemplo. Ó. Imagina que eu tenho aqui esses cursos e eu tenho os vários níveis, né? Eu tenho alguns que são básicos, outros que são intermediários, outros que são avançados. Eu quero agora fazer eu quero agrupar e separar. Eu quero separar os cursos avançados dos básicos e dos intermediários. Eu quero usar um mapa. Lembra daquela estrutura de mapa que eu falei lá no vídeo de coleções? Aqui está um exemplo. Imagina que eu tenho essa lista, mas eu quero transformar isso num mapa. O mapa, qual que vai ser a chave do mapa? O nível. Então, nível.básico e o valor é a lista com os cursos de nível básico. Outra chave, nível intermediário, o valor é uma lista com os cursos intermediários. Então, um mapa, chave e valor. A chave é um nível, o valor é a lista de cursos daquele nível. Então, é como se fosse um filtro e um agrupamento depois. Tem como fazer isso também de uma maneira bem simples. Ó. Então, vou chamar aqui ó, var cursos agrupados é igual a lista.string. Tem um método chamado collect para coletar a lista. E aí ele recebe como parâmetro esse tal de collectors, que é uma classe utilitária do Java, e tem vários métodos aqui de como que você quer coletar. Um deles é o grouping by. Então, lista, me dá o string de cursos, colete esse string ó, usando um agrupamento. E aí eu tenho que passar aqui um lambda que referencia.
Tá, dado o curso, qual atributo que você vai usar para fazer o agrupamento? E aí, eu tenho que referenciar um método, então aqui é um método de reference. Curso, dois pontos, get, cadê o nível? É isso que eu quero. Então, lista, chamo o string, me devolveu um string de curso. String de curso, eu já quero coletar, já quero devolver o resultado final. Só que como eu não fiz nada aqui, eu não filtrei nem nada, ele vai coletar a própria lista. Só que aí no collect eu passo, ó, você vai coletar, só que você vai agrupar. Dado o curso, agrupe pelo nível. Isso me devolve um mapa cujo a chave é o nível e o valor é a lista de cursos agrupado pelo nível. Vamos dar um system out aqui, ó, system out cursos agrupados. Vamos ver o que vai sair lá no console. Vou rodar e tá aqui, ó. Intermediário, vem o curso C4, só tem um intermediário, vírgula. Próximo elemento do meu mapa, a chave é o nível avançado, o valor é a lista de cursos avançados. Veio o C3, o C6 e o C7 e o C8. Básico, o C1 e o C2 e o C5. Tá certinho, de acordo com os objetos que eu criei aqui em cima. Então olha só que legal, eu consigo agrupar. Então percebe? Esse recurso de string é para esse tipo de coisa. Eu tenho uma lista, eu quero fazer manipulação. Eu tenho uma lista, eu quero somar baseado num atributo, eu quero fazer um contador, eu quero fazer um cálculo, eu quero filtrar, eu quero, sei lá, agrupar. Várias manipulações relacionadas com lista. Tem aí esse método string, você pode fazer um monte de coisas. Isso daqui é poderoso, tem uma flexibilidade absurda, dá para fazer 1 milhão de coisas aqui. Então, e dá para ir combinando essas coisas. Agrupa, depois filtra, depois soma, depois faz não sei o que lá. Você pode ir encadeando as chamadas dos métodos. Então, outra novidade do Java que entrou na versão 8. Então, 3 novidades que eu mostrei aqui, né? Na verdade, 2, né? Uma é o lambda, essa expressão aqui para substituir a classe anônima, que nada mais é do que uma forma de você enxugar aquele código da classe anônima. O método de reference, que nada mais é do que um lambda simplificado. Então é meio que um lambda, só que um lambda simplificado. Só que como tem essa nova sintaxe, né? Dois pontos. Cadê? Aqui, ó. Então é como se fosse um recurso novo, mas na prática é um lambda simplificado. Porque eu posso usar um lambda tradicional em vez do método de reference. E os strings. Então, lambda, método de reference e string para você fazer manipulações em listas, filtro, ordenação, contagem, somatório, mínimo, máximo, enfim. Dá para fazer um monte de coisa aqui. Então, tudo isso, mais aquelas classes de datas do Java, entraram na versão 8. Por isso que a versão 8 ó, ela fez um impacto gigantesco. Ela revolucionou o Java. Ela trouxe coisas novas, criou sintaxes novas aqui e possibilitou a gente escrever códigos muito mais enxutos, muito menos verbosos do que era feito até o Java 7. Então por isso que essa versão 8 ela foi tipo um marco do Java. Então lá em 2014 saiu essa versão 8, tipo foi revolucionário. Todo mundo queria usar essa versão 8, todo mundo queria usar esses recursos para deixar o código mais simples e escrever menos linhas de código e ser mais produtivo. Beleza? Então, hoje no momento que eu estou gravando esse vídeo, 2024, 10 anos da versão do Java 8, veio depois o 9, o 10, veio o 11, que foi uma outra versão, aquela LTS, né? Que tem um tempo maior de suporte, e aí veio o 17, então essas versões maiores, né, que tem um tempo maior de suporte, acabam sendo as versões que as empresas geralmente acabam adotando nos projetos. Então hoje é bem provável que a grande maioria dos projetos está usando no mínimo o Java 8, então você provavelmente vai usar esses recursos nos seus projetos. Claro, pode ser que um dia você vá trabalhar numa empresa, num projeto que foi desenvolvido em 2007. Aí, infelizmente, não vai ter o Java 8. Mas, caso você trabalhe num projeto que seja Java 8 para cima, você já pode usar esses recursos. Beleza? E aí, o que você achou? Gostou? Achou interessante? Eu confesso aqui que essa parte ela é um pouco confusa. Então eu sei que foi muita coisa que eu passei aqui, muita novidade, é uma sintaxe meio diferente. Então isso daqui é um negócio que é meio difícil de assimilar. Então se você saiu desse vídeo achando, caraca, eu não entendi muito bem, nossa, achei meio difícil, complicado, normal.
Então, na primeira vez que a gente aprende o Java 8, essas coisinhas de paradigma funcional e tal, muda um pouquinho o jeito de pensar, é um pouquinho diferente e aí é um pouco mais difícil de aprender. Mas depois que você começa a usar e tal, se familiarizar, fica natural e você só vai escrever código dessa forma. Você dificilmente vai fazer um loop tradicional, vai fazer algoritmos tradicionais com for, como a gente fazia antigamente. Você vai acabar se familiarizando a usar os strings e os lambdas para deixar o código mais enxuto. Beleza? Então espero que vocês tenham gostado. Se ficou uma dúvida, deixa aí nos comentários e a gente se vê num próximo vídeo. Um abraço e até lá.